O que todo pai deveria ensinar sobre dinheiro, mas nem todo mundo sabe. Para você poder ensinar sobre dinheiro para o seu filho, para seus filhos, é preciso ter um conhecimento. A gente sabe que na escola não ensina sobre finanças básicas, não ensina sobre como prosperar na vida. Às vezes eu acredito que nem é função da escola. Claro que nós deveríamos ter matérias ligadas às finanças, porque o dinheiro está envolvido em praticamente tudo que a gente faz, mas não deixa de ser uma função nossa, como educadores, como pais, fazer. Eu tenho um filho pequeno de 6 anos, já introduzo o dinheiro para ele, inclusive, ele é um amante de cripto, ele nem sabe, na verdade, que o real não tem a certa concorrência, ele acredita que cripto é um dinheiro que a gente utiliza. Quando ele era bem pequenininho, ele acreditava que o dinheiro que a gente utilizava no dia a dia era o Bitcoin. E eu falei, não vou desmentir, vou deixar ele acreditar, porque talvez quando ele crescer seja exatamente dessa forma. Então nós precisamos introduzir as finanças para os nossos filhos desde pequeno. Dentro da Start Grana, a gente tem um módulo falando sobre como você pode ensinar os seus filhos a investir. Aqui eu vou passar de uma forma um pouco mais abrangente o que pode ser feito, mas não menos importante. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que o dinheiro é uma ferramenta e não um objetivo final. Aqui eu sei que isso não é para todo mundo, nem todo mundo se enquadra, mas eu acredito que a maioria das pessoas elas têm uma visão, principalmente quem não tem dinheiro, tem uma visão errada sobre ter dinheiro, sobre as pessoas que têm dinheiro, e eu preciso desmistificar isso. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é um processo que vai te levar a tal lugar. Tanto a felicidade, eu já comentei aqui sobre o platô de felicidade, que chega num momento que o dinheiro não aumenta a sua felicidade, ou seja, o cara que tem um salário de 10 mil e um que tem de 100 mil, eles têm as mesmas condições, digamos assim, de resposta comportamental, de ter o mesmo nível de felicidade, porque o dinheiro deixa de fazer diferença na vida da pessoa. Isso quer dizer que o quê? Ele é apenas uma ferramenta para nós adquirirmos o que nós precisamos. Se você tem problema no seu relacionamento, não importa o valor de dinheiro que você tem. Eu lembrei aqui que eu tive aula uma vez com um psicólogo num curso, se não me engano, de mercado do luxo que eu fazia. E ele contou de pessoas que tinham muito dinheiro, que eram ricas, milionárias, né? E ele contou de um cliente que ele tinha, que ele foi demitido, ele era CEO de uma grande companhia. Ele acordava todo dia, ele vestia o terno dele, pegava o carro, ao invés de ir para o trabalho, ele ia para o consultório dele, ele passava o dia escondido porque ele não conseguia assumir para a família que ele perdeu o emprego, que as coisas estavam ruins, que as coisas não estavam mais funcionando. Ou seja, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, os problemas vão existir. Talvez quanto mais dinheiro, mais problema tenha, porque você tem mais preocupações. Então precisa desde pequeno mostrar para o seu filho que não é o dinheiro que vai definir caráter, não é o dinheiro que vai definir os valores que essa pessoa tem. Você não pode atrelar ao dinheiro os valores para o seu filho. Valores, eu digo aqui, respeito. Enfim, a gente tem uma série de valores, mas pode ser até o ambiente, o comportamento do seu filho, o respeito que ele tem pelas pessoas, o amor que ele tem. Tudo isso nós não precisamos de dinheiro. Por isso que nós vemos pessoas morando em situações de extrema vulnerabilidade e elas são felizes na medida do possível. Inclusive, tem estudos explicando por que isso acontece. O segundo ponto é comece cedo e pequeno. O tempo é o maior aliado. Aqui a gente tem os juros compostos que, conforme os anos vão passando, eles vão crescendo, vai criando uma bola de neve, o efeito bola de neve, ou seja, conforme o tempo vai passando, você vai criando um efeito que ele vai se tornando cada vez maior. Se você conseguir já incutir dentro do seu filho, na mentalidade dele, de guardar dinheiro, de investir, seja com 10, 12 anos, 15 anos, não importa a idade que ele tenha, mas ele já ter as noções básicas sobre investimentos, noções básicas financeiras, de não querer o ganho rápido, de não querer passar por cima dos outros, esses valores ligados às finanças, desde pequeno, ele consiga pegar uma mesada, caso ele não tenha uma mesada, ele já pense num negócio, coisas que possam dar um dinheiro para ele e ele pegue esse dinheiro ao invés de querer comprar um skate, comprar um videogame,
ele já comece a guardar esse valor, ele entender que esse valor que ele guarda é para o futuro dele, você vai conseguir fazer que ele tenha o tempo muito mais a favor dele. Imagina uma criança com 10 anos que vai passar 50 anos na vida dela investindo, e um cara aí nos 39, 40 anos, que é mais ou menos a minha idade, começou a investir agora, e daqui 10 anos, qual que tem a chance de ter um retorno maior? Eu tenho com meu filho, a gente tem uma conta que eu invisto para ele, e aí eu tenho cripto também, ele tem Bitcoin, e eu já penso num processo de transição. Ele ainda não entende, apesar que algumas tomadas de decisões eu já pergunto para ele. Então, esses tempos eu falei para ele, filho, o Bitcoin subiu, você quer que eu venda e realize e traga isso para reais e coloque na sua conta? Ele sabe, ele acompanha. Eu geralmente, uma vez por mês ali, eu mostro para ele o saldo, explico para ele o que está acontecendo, eu explico para ele o que que é investimento, o que que é retorno. Ele ainda não tem uma noção, ele consegue reproduzir o que eu falo, mas eu percebo ainda que ele não entende como que as coisas funcionam. Mas eu perguntei para ele o que que ele queria fazer, lógico que a decisão seria minha, mas eu quero que ele tenha a sensação de autonomia, que é ele que está fazendo. E eu perguntei para ele, o que que você quer que eu faça? Você quer que eu venda teu Bitcoin, realize o lucro e ponha na sua conta ou fica com Bitcoin? Ele falou, eu quero Bitcoin. Porque ele acha maneiro ter Bitcoin. Então, assim, ele já começa a fazer parte desse processo. Eu já começo a fazer. Ele tem 6 anos. Quando ele tiver mais ou menos uns 8, 10 anos, eu acredito que nessa idade ele já vai começar a ter uma certa consciência do que é valor, do que é dinheiro, através da matemática que ele vai aprender. Eu vou começar a passar essas noções básicas de investimento para ele. Eu vou deixar cada vez mais ele tomar decisão. Lógico que aí você, no lado, no papel de pai ou mãe ou de responsável por essa criança, caso você seja um vô, uma vovó, você tem que acompanhar ele, não larga na mão dele, porque a chance dele cair num golpe, principalmente, e aqui é um outro ponto, eu não ia falar sobre isso, não tá no roteiro, mas aqui a gente precisa pôr uma aspas gigantesca. Se você tá vendo esse vídeo com a intenção de passar pro seu filho, muito cuidado, extremo cuidado, não esquece disso. Extremo cuidado com o que ele assiste nas redes sociais. Extremo cuidado com o que ele assiste nas redes sociais. É as redes sociais que tá ensinando ele a investir. Ou seja, participar de golpe, fazer coisa de malandro. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é para alertar, porque eu sei que meus sobrinhos fazem isso e outras crianças fazem. Ele vê o Ruiter, aqueles outros caras que não dá nem para chamar de youtuber, né? Enfim, são malandros que tem na internet, golpistas que deveriam estar presos, mas eles estão lá como o influencer na rede social com 15 milhões de seguidores, e ele fala: "Ah, faça isso. Agora eu vi robô trader e coloque seu dinheiro aqui". Aí ele acha que investir é dessa forma, ele não tem essa noção básica de como é investir. O pai dele não passou isso pra ele, ele vai confiar no cara que ele tá vendo. Pô, o cara tem 16 milhões, o cara tem uma Ferrari, uma Lamborghini, isso e aquilo, eu vou fazer o que esse cara tá fazendo. Aí vai fazer merda, vai perder o dinheiro que você tá dando pra ele. Muito cuidado com as redes sociais, tenta alertar, senta com o teu filho, abre conta numa corretora. Eu acredito que aí entre 10 e 12 anos já é uma idade legal para você abrir conta numa corretora para ele, com você tendo a senha, mas senta ele do lado e fala: "Filho, vamos comprar alguma ação. Que ação que você quer?" "Ah, pai, eu não sei, não conheço." "Então vai estudar. Tua tarefa de casa. Daqui uma semana você vai apresentar 5 ações que você gosta. Vai ver o PL da empresa, o PVP, vai fazer análise, valuation. Ah, meu filho não entende sobre isso." Cara, você não entende. Seu filho tem rede social, ele tem inteligência artificial, ele vai fazer um relatório de 50 páginas se você pedir para ele. Não tenha medo, não tá forçando nada. "Ah, mas meu filho é muito pequeno, não tem que ter acesso a isso." Daí ele vai crescer com 30 anos, vai estar fazendo caca no mercado, vai estar endividado, pobre, entende? A gente tem que retirar o que a gente fez lá atrás, porque a gente não tinha conhecimento. Há 15 anos atrás você não tinha nem acesso a uma corretora. Hoje você tem. Então precisa começar a introduzir. E para introduzir para o teu filho, você precisa entender. Se você quer entender, você pode assinar a Start Grana ou assistir vídeos aí de forma gratuita no meu canal e outros canais. Só não vai
para essa área de TikTok, a galera que tá de malandragem dentro das redes sociais. Erros são parte do aprendizado, melhor cometê-los com pouco. Dentro da Start Grana a gente tem a estratégia dos R$ 100, que eu recomendo que todo mundo comece com R$ 100. Não é o objetivo desse vídeo eu falar sobre essa estratégia, mas basicamente é você pegar R$ 100, mandar para uma corretora e começar a comprar seus primeiros ativos. Faz isso, coloca seu filho, senta do lado, fala, filho, vamos gastar aqui R$ 100, vamos comprar R$ 50 hoje, vamos pegar uma ação, um fundo imobiliário e um ETF que custe aí entre 5 e R$ 10, vamos comprar para a gente ver o que acontece, vai fazendo junto com ele. Se você não aprendeu até hoje, vai aprendendo junto com ele vai te ensinando, não precisa ter vergonha. Teu filho pode falar, pai, eu conheço uma corretora que é taxa zero, eu já assisti os vídeos lá da Start Grana e eu achei bem legal, a gente tem como fazer isso, vamos comprar aqui, vamos fazer isso. Faz junto com ele, vai aprendendo junto, não tenha medo de fazer. Você vai errar, o seu filho vai errar, mas tem que errar com muito pouco. Não pega e joga toda a mesada. Se você está assistindo esse vídeo para mostrar para o seu papai, para sua mamãe, não coloca toda a sua mesada. Coloca uma parte bem pequenininha da tua mesada. Pega esses R$ 100, abre conta na corretora, fica lá uns 3 meses comprando e vendendo ações para você entender. A gente precisa trabalhar a parte comportamental. A gente está falando aqui de uma criança que ela está entrando no pico da adolescência, que é a parte mais conturbada do comportamento dessa criança. Mas é o momento que a gente precisa trazer os investimentos para ela, porque é onde ela vai incutir o hábito de investir, ou seja, a gente está lidando ao mesmo tempo com uma fera e a gente precisa domar essa fera e transformar ela num gatinho. Você consegue fazer isso. Eu tenho certeza que teu filho, ele vai ajudar nesse processo, ele vai entender como a coisa tem que ser feita. E você tem que errar com pouco. Automatize o básico para focar nas decisões importantes. Então não precisa ficar pensando em 1 milhão de coisas. Ah, eu vou fazer investimento, eu vou estudar ações, eu não entendo ações. Pô, mas você acabou de falar aqui atrás que precisa estudar ações. Eu não quero estudar ações. Compra ETF, faz o básico, faz o mais simples. Não quero investir em ETF, não quero investir em renda variável. Coloca o seu dinheiro em Tesouro Selic, coloca o seu dinheiro em CDB, você já está investindo, faz o básico, faz o feijão com arroz, automatiza um Pix todo mês para tua corretora, coloca uma compra recorrente, enfim, faz algo que você não precisa ficar se desdobrando todos os meses, toda semana nos investimentos. Foca no que é mais importante, que é ter o dinheiro, é não gastar o dinheiro, é criar o hábito, é isso que você precisa fazer. O resultado final, a gente está pensando aqui no aprendizado. O resultado vai vir daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vamos focar no que é essencial agora. Diversificação não é opinião, é matemática. Aqui no canal tem alguns vídeos falando sobre montagem de carteira. Você pode, dentro da Start Grana, ter acesso, seja na gestão, na consultoria de carteira de investimentos, ou você aprendendo, né, dentro das aulas, as lives, como montar a sua carteira de investimentos, você vai observar que nós dividimos a nossa escalação tática em vários tipos de ativos, em diversas classes, para a gente conseguir minimizar as ações do risco, da volatilidade. Nós vamos ter ações, vamos ter cripto, vamos ter ETF, BDR, fundo imobiliário, seja o que for, porque nós precisamos diversificar. Vamos comprar banco, vamos comprar saneamento, vamos comprar energia, vamos comprar indústria, porque nós precisamos diluir esse risco. E você precisa explicar como funciona para o seu filho, não é aquela única namoradinha que ele tem. Eu sempre, quando eu estou falando de ações aqui, eu faço uma analogia a relacionamento. No relacionamento não é errado, você precisa ter apenas uma pessoa, seguir com essa pessoa a sua vida inteira. Mas nos investimentos não é dessa forma que funciona. Você acredita numa ação, comprou tudo que você tinha apenas em uma ação ou apenas em uma cripto, em um tipo de ativo. Daqui 5 anos esse ativo perdeu o fundamento, ele caiu e você ficou apaixonado por ele, querendo resgatar aquele amor, aquela paixão que você viveu, o auge do lucro. Você vai comprar mais ativo e vai pegar todo o dinheiro que você tem, você vai ficar nesse ciclo vicioso e você vai ver que lá na frente você vai perder tudo. Então a gente consegue diluir o risco, diminuir a probabilidade de perda fazendo diversificação, e isso é comprovado, é matemático.
qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se você diversifica, você tende a ter um retorno melhor. E isso que você precisa entender desde o início, você já precisa explicar para o teu filho que é dessa forma que funciona. A paciência rende mais que qualquer investimento. Eu falei brevemente aqui sobre comportamento. Quando a gente está nesse processo, principalmente de formação de uma criança, saindo de uma criança para adolescência, o cérebro ainda é muito plástico, a gente tem uma plasticidade muito grande, porque esse cérebro ainda tem muito pouco conhecimento nele. Ele está começando a adquirir conhecimento, por isso que ele gosta de praticamente tudo, por isso que ele está aberto a experimentar praticamente tudo. Depois da juventude, no início da fase adulta, ele vai conseguindo ter uma seleção maior, até porque essa seleção, além do amadurecimento do cérebro, ele já experimentou várias coisas e ele já conseguiu adquirir um gosto para aquilo. Então ele consegue entender. Só que o seu filho, ele ainda não tem isso formado. Você, se não tem, tem que ter formado. E aí a gente precisa ter uma ideia de que a paciência, de que não é aquele clique rápido, aquele momentâneo, o trade, o investimento que vai dar 200% de lucro, provavelmente em algum momento seu filho vai chegar, pai, eu descobri que vai ter um investimento milagroso que vai dar 1000%, é uma cripto nova. Coloca os pezinhos no chão do seu filho, mesmo que seja, aqui é o importante frisar, mesmo que seja, pode ser, você pode conseguir esse retorno. Eu já consegui retorno sim, mas você nunca deve fazer isso com 100% da sua renda. Não é em 2, 3 meses que você vai conseguir fazer isso. Então precisa ter paciência, precisa ter constância dentro do mercado de investimentos, precisa entender que o que você está construindo junto com o seu filho, ou junto com seus pais, é algo duradouro. É algo para sua vida lá na frente, não vai ser com 18 anos, com 20 anos. Eu discordo de uma carteira de investimentos ou de uma poupança que é feita antigamente, fazia isso, falava com 18 anos você vai ter o dinheiro. Quando fez 18 anos, continua com o dinheiro investido, vai transferindo, vai montando uma carteira de investimentos, começa a viver do rendimento. Se seu pai, sua mãe, graças a Deus, opa, se seu pai e sua mãe, graças a Deus, já conseguiram juntar uma enorme quantia aí de 200, 300 mil reais, um valor maior, pega esse dinheiro, mantém ele aplicado, mantém ele seguro na renda variável, começa a pensar, foco no longo prazo, pega um pouco do rendimento, investe, reinveste, começa a adotar essa prática para o dia a dia da sua vida. Imagina que você está fazendo um período de transição, que era seu pai e sua mãe que cuidavam da sua vida, cuidavam das suas finanças, e agora está vindo para você. Você precisa ter essa responsabilidade. Não sai do 8 e vai para 80. Não compra um carro, torra esse dinheiro, vai chegar com 20 anos já não tem nada. Continua nesse fluxo que vocês construíram na vida inteira. Ensina isso para o seu filho. Não é uma disruptura. Com 18 anos, a partir disso, tudo que a gente construiu vai ser destruído. Continua, é um processo. Esse processo não tem fim. O processo de enriquecimento não tem fim. Os objetivos financeiros não têm fim. Eles vão sempre se adaptando conforme você vai vivendo. É isso que você precisa entender. É isso que eu ensino dentro da Start Grana. É isso que eu espero ter ajudado nesse vídeo. Para você, clica aqui no QR Code ou no link da descrição para acessar a Start Grana. Muito obrigado por ter participado desse vídeo. Se você assistiu sozinho, sem o seu papai e sua mamãe, chama ele para assistir o vídeo. Se você fez o contrário, mostra para o seu filho. Eu sei que alguns termos aqui eu acabo falando muito rápido, porque esse vídeo, o foco não é para o adolescente. Eu vou gravar alguns vídeos aqui com foco nos adolescentes. Dentro da Start Grana tem um módulo com foco nos adolescentes, nas crianças, como começarem a investir. E é bastante importante porque se você plantar essa sementinha dentro do seu filho desde o início, ele vai crescer com uma probabilidade muito maior dele ser bem-sucedido lá na frente, e é para isso que nós criamos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. Ninguém cria um filho para que ele tenha problemas na vida. Lógico que ao longo do caminho, ao longo da jornada, a gente sabe que esses problemas ocorrem, mas nós temos que estar preparado para eles. E é isso que eu, dentro da Start Grana, tento ajudar você. Muito obrigado, até a próxima, tchau!